paz do Senhor, jovem. Lição número 6 da classe de jovens. A autenticidade de uma linguagem sadia. Para esta aula, os louvores sugeridos, 127, 151 e 210. E como está a sua linguagem? É muito interessante a questão da linguagem, porque, primeiro, a linguagem é uma comunicação e nós devemos nos comunicar muito bem. Pois bem, um ponto principal. A língua, a nossa língua, aquilo que nós falamos, é como uma fonte. E da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Quando você vai ao mar, por exemplo, só tem água salgada. Não tem água doce no mar. Da mesma forma, não tem água salgada no rio. Por quê? Porque cada fonte dá a sua água específica. Assim também a nossa língua. Nós devemos falar somente aquilo que vai abençoar o irmão, ou a irmã, ou a igreja, ou a todos que nos rodeia. Mas nós sabemos da dificuldade que é a questão da língua. E na lição de hoje eu vou falar um pouco a respeito desse grande questionamento e grande problema, na verdade, né? Uma grande dificuldade que nós temos sobre a questão da língua. Texto principal. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Resumo da lição. O controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia, ou perdigão, né? Pois bem, nós vemos hoje a questão da autenticidade de uma linguagem sadia. Nós devemos realmente ser autênticos para termos uma linguagem sadia. E como é a linguagem do jovem hoje? Durante o tempo que eu dei aula presencial, eu presenciei, claro, algumas questões, algum tipo de linguagem. E, honestamente, a linguagem do jovem nunca foi tão ruim quanto atualmente, principalmente na questão teológica. Quando nós analisamos isso, nós veremos que, na verdade, qual a questão da língua? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E os jovens hoje têm usado uma linguagem que não é uma linguagem bíblica. Eu vou falar um pouco também sobre essa questão. Introdução. Tiago aborda a importância de controlar a nossa língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita nossa fé em Jesus. Qual tipo de linguagem você tem usado para as pessoas próximas a você? O que você realmente tem falado? As suas palavras realmente têm abençoado pessoas? Quando você está, principalmente você que é professor, vou falar um pouco mais adiante, a questão da linguagem, da forma com que você fala, até os teus gestos corporais também insinuam muita coisa. Então você que está na frente da classe, é preciso você ter um pouco de cuidado nesse negócio, vamos falar um pouco mais à frente. Mas vamos nos ater aqui no ponto da introdução. As pessoas que me rodeiam, que tipo de linguagem que eu tenho usado para com elas? Eu tenho abençoado ou não? Qual o tipo, né? Qual é a forma da comunicação que eu tenho com a pessoa que está próxima de mim? Isso é muito importante, porque isso realmente vai refletir o tipo de cristão que eu sou. Jesus chegou até, uma certa vez, falar que o que contamina o homem não é o que entra, é aquilo que sai da boca. O que é? A palavra. Então nós temos que ter muito cuidado com esse negócio. A necessidade de dominar a língua. A responsabilidade dos mestres com o que falam. Tiago inicia o capítulo 3 em uma advertência, ou melhor, com uma advertência para os professores. Aqueles que ensinam são responsáveis por usar sua língua com sabedoria, pois suas palavras têm grande influência sobre os alunos. Ou melhor, sobre os outros. Pois bem, como a gente fala aqui determinadamente de professor, de mestre, há uma questão sobre a questão da linguagem corporal que também faz parte da comunicação. Por quê? Porque muitas vezes eu posso estar falando uma coisa, mas o meu corpo está dizendo outra. As meninas geralmente costumam ter mais aptidão para isso, para perceber isso. Nós homens a gente não percebe, quase nós não percebemos, né, essa linguagem corporal, mas a mulher ela percebe bem. E independente da idade, tá? Pode ser uma menina, por exemplo, de 5 anos, ela vai perceber. Quando os pais estão falando alguma coisa e fazendo outra, as crianças percebem, até as meninas, né, novinhas percebem. Nós, homens, nós temos um pouco mais de dificuldade de entender essa linguagem corporal. Pois bem, por que isso eu estou apontando isso? Porque você que está na frente da classe, é importante, é muito importante que o seu corpo fale a mesma coisa que a sua boca. Por quê? Porque se não tem
harmonia, você está dizendo que sim, mas a cabeça está dizendo que não. Então, o que vai acontecer? Não vai ter uma comunicação correta. A falta de comunicação causa até mesmo tragédias, por exemplo, né? A maioria dos aviões comerciais que caem por falta de comunicação. E o que é comunicação? Comunicação é quando eu falo algo e você entende aquele algo. Então houve uma comunicação. Eu falei e você entendeu, ou você falou e eu entendi. Isso é uma comunicação. Você está falando algo e eu entendi exatamente aquele algo que você falou. Isso é uma comunicação. O que é a falta de comunicação? A falta de comunicação é quando eu falo uma coisa e você entende outra, ou você fala alguma coisa e eu entendo outra. Então, houve uma falta de comunicação. Houve alguns acidentes aéreos, até um tempo atrás, né? Eu me lembro que houve um em 1996 que bateu na Serra da Cantareira, acho que em São Paulo, e acabando ali com uma tragédia com um grupo musical da época e tal. Por que aquele avião bateu? Porque houve falta de comunicação. A torre mandou ele para um lado e ele entendeu o outro lado. Então houve que uma falta de comunicação, infelizmente uma tragédia. E muitas vezes, não estou dizendo todas, mas muitas vezes nos desastres aéreos, eu digo desastre aéreo, não é aquele monomotor ou um avião de pequeno porte, né, um executivo. Eu digo a aviação comercial, aquela que você vai para o aeroporto para pegar o avião. Isso é uma a questão aérea comercial. Né? Por que muitos aviões caem? Muitos não, né? Alguns, né? Não só, o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, perdendo apenas para o elevador. Então veja que aqui há uma questão de comunicação. Quando um piloto está num cockpit, né, que acho que é isso que fala o nome, né, ele está falando com a torre e a torre fala algo para ele e ele entendeu o que a torre disse, aquilo é o quê? Aquilo é uma comunicação. Então estamos certos disso. Na questão da aula é a mesma coisa. Quando você fala uma coisa, mas o seu corpo fala de uma outra forma, ou você fala e o teu aluno não entende o que você está dizendo, está faltando que é uma comunicação. Então é importante que você, ao falar, você preste muita atenção no que você está dizendo e seja o mais claro possível. Não deixe margem para erros, para ambiguidade, né, que fala o nome, né? Eu, de vez em quando, acontecia de estar na aula e falava alguma coisa e os alunos entendiam uma outra coisa. E eu observava que realmente a falha foi minha. Eu falei uma coisa que eu não devia. Eu falei de uma forma que dá a entender duas coisas. E nós não devemos ter isso. Não, mas você que está, você professor, professora, tenha cuidado com esse negócio. A sua comunicação, ela precisa ser direta. Você precisa realmente falar algo e as pessoas realmente entenderem aquilo. Não ter margem para outras coisas. Né? Eu errei várias vezes nessa questão, principalmente lá no início, quando eu comecei a dar aula, depois até no final mesmo, na última classe que eu dei aula também, depois eu chegava em casa e falava, naquela forma que eu falei, não era perfeita, não foi aquilo. Deu margem para entendimento de outra coisa. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Então você que é mestre, você tem a responsabilidade com aquilo que você fala. Todos nós temos. Mas o professor tem mais. Por quê? Porque ele vai receber o mais rigoroso juízo. Ele vai receber um juízo mais severo. Por quê? Porque as pessoas ouvem o que ele diz, o que ele ensina, né? O que ela ensina. Então é crucial que você seja muito responsável pela sua língua e a sua língua fale com sabedoria da palavra de Deus. Não sabe o que aquele texto está dizendo na palavra? Não inventa. Não inventa. Diga apenas essa parte eu não sei, eu vou trazer para na próxima aula e ponto. Por que isso é importante? Para que senão você vai falar assim, isso aí quer dizer isso, e não é aquilo que o texto está dizendo. Depois a pessoa sabe que aquilo não está errado, é você quem vai ficar mal. Por quê? Porque você está ensinando errado. Então não tenha vergonha de dizer quantas vezes alunos me perguntavam, que me questionavam até coisa simples mesmo, e eu ficava, realmente essa questão, eu não sei, eu trago na próxima aula, e eu procurava e realmente eu trazia na próxima aula. Por quê? Porque também eu vou aprender, né? Também aprendo. Então você que é professor, tenha muito cuidado com aquilo que você fala e com aquilo que o teu corpo também está dizendo. E também seja o mais claro possível, não mais simples possível, né? Quando você for dar aula, fale sempre de uma forma simples para que as pessoas entendam bem o que você está dizendo.
O poder da língua. Ele explica que todos nós cometemos erros e destaca o dever que os crentes têm de controlar não apenas as palavras, mas também as ações. Bom, se alguém não tropeça em palavras, essa pessoa é perfeita, né? Mas quem não tropeça em palavras, né? Nós sempre tropeçamos, uma hora ou outra, por mais que você tenha cuidado, tem uma hora que você vai dar aquela escorregada. Isso aí é fato. Mas é importante que não somente no falar, lembra que eu falei da questão da expressão corporal? Então, não adianta também você falar algo e fazer diferente. Aqui também é a mesma dinâmica. Você tem que falar algo e a tua atitude tem que ser igual, tem que ser idêntica. Uma outra questão que eu vou falar sobre a questão da água, da língua, que é importante também, que hoje nós vivemos uma época de determinação. Determine isso na sua vida, determine aquilo na sua vida. Fale, porque as suas palavras têm poder. Sim, a palavra tem de fato poder. Quando você fala, realmente você tem um certo poder. Mas isso não quer dizer que quando você fala algo, aquele algo vai acontecer. Você não é Elias, né? Lembra que o profeta Elias disse? Sobre minha palavra não vai chover. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. Não é todo mundo. Ele tinha muita comunhão com o Senhor. Mas o que eu quero dizer, eu não estou dizendo que você não tenha comunhão. Não é esse o ponto. O ponto é, hoje, como é que principalmente as igrejas modernas, né? Modernas não, mundanas, né? O que eles falam? Eu determino a porta de emprego na sua vida, eu determino aquele casamento da sua vida, eu casamento a realização, eu determino a realização dos seus sonhos, determina no nome de Jesus. Nem tudo que nós determinamos está na vontade de Deus. Então nós não temos o poder de materializar aquilo que eu penso. Não é porque eu vou dizer, por exemplo, que eu vou ter o carro do ano, que eu vou ter o carro do ano. A minha língua não tem poder para materializar um carro na minha frente. Ah, mas se você for fazer pensamento positivo, crente não tem pensamento positivo. Pensamento positivo é uma teologia errada, não é antibíblica. O crente não tem pensamento positivo? Não, o crente tem fé. Fé é diferente de pensamento positivo. O pensamento positivo, a pessoa fica com aquele pensamento positivo e a coisa desanda. Por quê? Porque aquele pensamento positivo não vai materializar nada. Mas se ela tiver fé no Senhor, segundo a vontade dele, ele faz acontecer o negócio. Então, o crente não tem pensamento positivo, o crente tem fé, que é o teu caso, você tem fé. Então, mais do que prestar atenção naquilo que eu digo, eu também tenho que prestar atenção naquilo que eu faço. E mais uma vez, a língua tem poder sim de abençoar e em determinado caso até de amaldiçoar, dependendo do caso também. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos o poder da língua, mas a língua não vai fazer você se materializar em certas coisas. Existe um caso curioso comigo. Quando eu era garoto, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, eu disse que eu ia comprar uma casa quando eu crescesse. E realmente, quando eu cresci, eu acabei comprando a casa mesmo. Então, isso é um poder da língua? Não, na verdade eu nem lembrava disso. Foi o dono da casa que me lembrou. Uma vez eu lembro que você falou comigo que eu ia, quando você crescesse, você ia comprar minha casa. E realmente você comprou. Eu nem lembrava desse negócio. Então veja que eu não tenho o poder de materializar minha casa, mas eu posso trabalhar para que eu tenha comprar uma casa um dia. Então não tem essa questão de que, não, eu vou fazer um pensamento positivo, tenho um pensamento positivo de que eu vou arrumar um namorado ou uma namorada, ou eu vou materializar, vou determinar pelo nome de Jesus que eu vou arrumar um namorado, uma namorada, um casamento, ou seja o que for. Não, esse negócio não funciona. Língua, um pequeno membro, capaz de causar um grande impacto. Tiago faz uso de uma ilustração para ampliar a compreensão e o impacto da língua. Ele compara a língua ao freio que dirige um cavalo e ao leme que controla um navio. Você já fez força com um cavalo? O cavalo, claro, tem muito mais força do que uma pessoa. Não tenha dúvida desse negócio. Mas com o freio nós conseguimos dominar um cavalo que é mais forte do que nós. Assim também é um navio. Você também não consegue parar um navio, uma grande embarcação, como você queira chamar. Você que é corintiano, por exemplo, você vai entender da questão do timão, né? O que é o timão? O timão nada mais é do que o leme, né? O timão, ele dirige, vamos botar assim, né? Dirige o leme. E o leme o que é? É uma peça que fica atrás da embarcação que demonstra para que lado que a embarcação vai. O que é isso? O leme é algo pequeno que comanda uma embarcação grandiosa. Assim também é a nossa língua.
A nossa língua é um membro pequeno que pode fazer o quê? Mover grandes embarcações, ou seja, a embarcação da nossa vida. E também pode colocar freio. O que que isso significa para nós? Quando você fala algo que é contra até você, dependendo do caso, ou você se compromete com uma coisa que você sabe que você não pode fazer, a tua vida fica como um freio. Você é dominado pelaquela sua palavra. Você acaba sendo dominado, porque você disse, você prometeu que ia fazer. Lembra até que questão de voto, que a Bíblia nos orienta? É melhor você não fazer um voto do que fazer um voto e não cumprir. Então, muitas vezes, quando você está numa situação difícil, você acaba fazendo o quê? Fazendo uma promessa para Deus que você não pode realmente realizar aquilo. Aí Deus te dá aquela vitória, e agora? Como é que você faz? E agora? Fica ruim para nós. Então, quando a pessoa fala muito, ou na verdade fala demais, né? Quando a pessoa fala demais, ou seja, fala aquilo que não deve falar, acaba sendo freado por aquilo que ele falou. Ele acaba sendo preso por aquilo que ele disse. Então é perigoso, no momento de emoção, de euforia, não prometa nada quando você estiver alegre. Cuidado, porque você vai prometer aquilo que você não pode fazer. Então cuidado com esse negócio. Assim, se o ser humano pode controlar o curso de uma grande embarcação com um pequeno leme, ele também deve ser capaz de controlar a sua língua. Então, que nós devemos ter sempre isso na nossa mente, cuidado com a sua língua. Os perigos de uma língua descontrolada. A língua como fogo. Tiago também descreve a língua como um fogo capaz de incendiar um grande bosque. Nós temos aí a maior floresta do mundo, que é a floresta taiga. A taiga ela tem um desmatamento muito grande, apesar dela ser subtropical, ou seja, uma época ela está seca, né? Na outra época ela está congelada. Mas mesmo assim ela tem tem grandes desmatamentos na floresta taiga, como também tem na floresta amazônica. Deixa eu até falar rapidamente, eu sei que você sabe, mas só para lembrar, a taiga ela é a maior floresta do mundo. A floresta amazônica ela só é a maior floresta do mundo como a floresta tropical. Tropical, Amazônia é a maior floresta do mundo. A taiga não é tropical, por isso ela não é maior do que a floresta amazônica. Mas se colocar em extensão, a taiga é 3 vezes maior do que a floresta amazônica. Para você ter uma ideia do tamanho da taiga, a taiga, você pega o mapa mundi, né, o planeta Terra, 17% do planeta, da superfície do planeta Terra é a floresta taiga, só para você ter a dimensão de como ela é gigantesca. A floresta amazônica também, vou falar um pouco mais da floresta amazônica, que é o nosso lado aqui, né? E ela é uma tropical, então ela é mais fácil de pegar fogo. E como é que pega fogo em grandes quantidade de terra na floresta amazônica? Um pequeno fósforo, por exemplo, consegue incendiar uma floresta bem grande como a floresta amazônica. Não vai incendiar ela toda, mas boa parte dela vai se perder. Assim também a nossa língua. A nossa língua, apesar de ser pequena, pode criar um incêndio na forma simbólica, claro, de destruir pessoas. A fofoca, por exemplo, o que é a fofoca? A fofoca nada mais é do que o poder da língua usado de forma equivocada. E a fofoca ela é uma questão covarde. Por quê? Porque a fofoca, ninguém faz fofoca de si, né? Faz fofoca dos outros. Por quê? Porque se fofoca fosse boa, eu faria de mim e não dos outros. Então veja que a língua ela é como um fogo, que ela vai se alastrando. E a fofoca tem essa questão, né? Eu falo para alguém uma fofoca, e se alguém fala para outro alguém, e outro alguém vai falando para outro alguém, e vai falando, daqui a pouco está todo mundo sabendo de uma coisa que de repente nem é verdade. Então nós devemos ter muito cuidado com essa questão da língua como fogo, né? A inconsistência no falar. No versículo 9, Tiago destaca a inconsistência da língua. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Realmente eu estou tendo muita dificuldade para a leitura, né? A minha visão está só a misericórdia. A inconsistência no falar. Como pode eu falar, glorificar o nome do Senhor e estar falando mal do meu irmão e da minha irmã? Ou do meu pastor? Né? Como isso é possível? É uma inconsistência no falar. Eu não tenho consistência
eu sou um tipo de camaleão nesse caso, né? Eu vou falar de acordo com o ambiente. Se o ambiente está propício, por exemplo, para falar mal de um irmão, por exemplo, eu vou falar mal do irmão porque o irmão não está presente. Por quê? Porque eu estou tendo ali uma questão de algo que eu não estou tendo coerência. Eu falo bem de você quando você está na minha presença, mas quando você não está na minha presença, eu vou falar mal de você. O que é isso? É uma inconsistência no falar. Eu não tenho uma questão de podar aquilo que eu estou falando. E isso aqui é uma questão muito importante também para nós, que é o seguinte: quando um amigo, uma pessoa chega para mim falando mal de você, e eu conheço você, e eu deixo ele falar, isso também demonstra o tipo de crente que eu sou, né? Por quê? Porque alguém está falando mal de você, eu sei que você não fez aquilo, você não está presente para se defender, e eu ainda alimento a situação. É isso aí mesmo, ele é dessa forma mesmo, ela é dessa forma mesmo. Isso é uma questão de quê? De inconsistência. Nesse caso, eu sou um falso crente, né? Nessa questão, um falso crente. Por quê? Porque eu não tenho consistência no falar. Para mim, eu vou falar de acordo com o ambiente, né? De acordo com o ambiente. Se a pessoa está perto de mim, eu falo bem dela. Se ela está distante, eu falo mal dela. Eu não tenho consistência, né, naquilo que eu estou dizendo, né? Eu estou glorificando a Deus, né, mas estou falando mal do meu irmão, que é a imagem e semelhança do Senhor. A incapacidade de domar a língua. Tiago afirma que nenhum homem pode domar a língua. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. A gente fala de veneno, a gente já associa a cobra, né? Já associa a cobra. A cobra, ela tem essa questão do veneno mortal, né? Algumas cobras, como parece a mamba negra, né? Ela deu uma picada na pessoa, parece que morre em 24 horas. Parece que não existe antídoto para elas. É uma mamba negra que não tem antídoto. É a mamba negra ou é uma outra? Eu não lembro muito o nome dessas cobras. Pois bem, o que acontece? Quando tem essa ideia de dominar a língua, nenhum de nós conseguimos dominar a língua. Nós conseguimos frear bem, evitar maiores problemas, mas vai ter uma hora ou outra que nós acabamos falando aquilo que nós não devemos. E ela é um veneno. Aquilo que nós falamos geralmente é um veneno, quando ela não é bem colocada. Porque a língua, ela pode abençoar? Pode, mas ela também pode amaldiçoar. E é nesse caso que tem o veneno. Quando nós falamos mal de alguém, existe aqui, vou até separar a questão de falar mal de alguém com a questão da realidade. Por quê? Porque quando uma pessoa fala mal, por exemplo, quando eu falo mal de alguém, eu posso estar fazendo uma fofoca, eu posso estar sendo incoerente, né? Eu não estou julgando pela reta justiça, mas eu também posso ter razão. Então, existem esses três pontos. Então, é importante que nós venhamos ter a ideia do domar a língua. Então, quando eu estou conversando com alguém, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu estou dizendo. Porque o que eu digo pode acabar com um casamento, pode acabar com um namoro, pode acabar com amizades de anos e mais anos, né? Relacionamentos comerciais, questões de negócios, né? Corporações, entre tantas outras coisas. Então, nós devemos dominar a língua, porque se nós não dominarmos a língua nos domina e nós ficamos presos, né, presos ao que nós estamos falando, e muitas vezes nós acabamos nos comprometendo com coisas que nós não deveríamos falar. Características de uma linguagem sadia e irrepreensível. A fala que edifica. Use a sua boca, os seus lábios, como uma ferramenta poderosa para edificar a sua igreja e promover o bem-estar seu e dos irmãos. Desenvolva uma linguagem sadia que ajude os outros jovens a crescerem em fé e a buscarem uma vida mais alinhada com os princípios cristãos. Eu tive um pastor, e eu tinha muito amor por esse pastor, porque eu conhecia ele ele me conhecia desde novinho, né? Me conheceu nas crianças. Quando eu voltei para Jesus, foi ele quem me discipulou, foi ele que me batizou nas águas e foi ele quem fez o meu casamento. E eu gostava muito da forma com que ele falava. Por que eu gostava da forma que ele falava? Porque ele sempre tinha uma palavra de ânimo. Às vezes ele estava numa situação muito difícil. Ele via a situação muito difícil, mas a forma dele falar, o que era a forma dele falar? Ele olhava sempre pelo lado bom do negócio. Por exemplo, vamos dizer que
estamos numa sala, por exemplo, e estamos com vontade de comer alguma coisa, né? Comer um pão, por exemplo. Mas para comer pão tem que ter pelo menos 10 pães ali. Mas só tem um. O que ele falava nessa situação? Olha, nós temos que repartir o pão, já temos um pão aqui, faltam 9. Veja que ele não fala, olha, nós só temos um pão aqui. Nós já temos um pão, faltam apenas 9. Então ele sempre dava uma forma de falar de uma forma mais amorosa, para edificar pessoas, para que as pessoas tivessem fé com aquilo que ele falava. Eu gostava muito dessa postura. E é interessante que quando nós falamos com jovens, os jovens são, como eu falei lá no início, os jovens hoje têm uma linguagem muito difícil. E eu vou até falar aqui, até muitas vezes torpe, né? Os jovens têm falado muitas coisas, muitas palavras torpes, e isso não é bom. Isso não é de Deus. Eu já vou falar sobre a questão, vou falar um pouco mais. Então, quando você for falar com um jovem ou com uma jovem, procure falar de uma forma que essa pessoa se sinta edificada, que a fé dela aumente. Porque quando nós olhamos para o lado bom de uma situação, e toda situação, tem situações que são bem difíceis, né? Bem difíceis, por exemplo, eu estava falando sobre a questão da tragédia aérea, né? Houve esses dias, não foi ontem, uma tragédia lá na Coreia do Sul, né? Um avião, infelizmente, se chocou, 179 pessoas morreram, parece, e uma pessoa sobreviveu. Uma não, duas. Dois tripulantes sobreviveram. Então você vê um milagre, porque o avião explodiu e ainda assim 2 pessoas sobreviveram, e uma delas está muito consciente, está consciente das coisas. Então, nesse sentido, o que nós vamos falar para as pessoas? Olha, houve uma grande tragédia e 2 pessoas se salvaram. Então nós vamos focar nessas pessoas que se salvaram. É claro que nós não vamos ficar indiferentes para aquelas outras pessoas que partiram, de maneira nenhuma. Eu estou aqui falando somente de uma situação trágica, uma situação muito difícil. Eu lamento muito pela perda das pessoas nessa tragédia lá na Coreia do Sul, mas nós devemos também observar o lado bom do negócio. Ao menos 2 pessoas foram salvas. Quando acontece uma tragédia, até mesmo na nossa família, quando nós perdemos um ente querido, qual é o lado bom disso? O lado bom é que essa pessoa ficou um tempo conosco. Então, quando você começa a pontuar essas questões positivas, o lado bom do negócio, e aqui eu não estou falando de pensamento positivo não, estou falando de realidade, de fato. Então, você acaba edificando pessoas. Quando você está num culto, por exemplo, de jovem, né, que só misericórdia, os cultos de jovem hoje, só Jesus, né? Queira Deus que não seja no teu caso, na sua igreja. Mas hoje, como costuma ser os cultos de jovens? Poucas pessoas. Aí você é líder de jovem, o que você fala? Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Você vai falar que a igreja está vazia? Não, não precisa falar. As pessoas estão vendo que a igreja está vazia. Então você não fala que a igreja está vazia. Você fala o quê? Estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor. Estamos reunidos. Olha como é que muda o cenário. Então aquela pessoa que está ali, ela fica alegre porque você está dando uma palavra de vida, uma palavra edificante, uma palavra de fé, uma palavra que coloca a sua fé, a fé da pessoa em ação. Então, isso é um tipo de linguagem que você precisa ter. Agora, é claro também que existem algumas situações específicas pelas quais não adianta você, como diz o mundo lá fora, tapar o sol com a peneira. Você precisa realmente ser claro em situações, você realmente precisa ser claro com situações. Olha, por exemplo, mesmo no caso lá do avião que caiu lá na Coreia do Sul. Olha, 2 pessoas morreram, mas infelizmente 179 pessoas perderam sua vida e tal. E você vai falar ali de uma forma, nesse quesito, assim, com muito cuidado, você vai tratar de pessoas que perderam suas vidas, então é bem delicada a situação. Então veja que aqui existem 2 pontos específicos. Tem um lado bom de você falar que 2 pessoas foram salvas, mas também tem a questão da seriedade de você falar que 179 pessoas morreram, ou seja, a maior parte das pessoas morreram, e isso é uma tragédia. Então nós que somos da fé, nós devemos usar a nossa língua para edificação, para consolar as pessoas. Eu sei que a situação é bem difícil, né? Mas nós devemos estar alegre com o Senhor. Palavra de sabedoria. Essa sabedoria deve permear nossas conversas diárias para que sejam construtivas e que promovam a paz
e a justiça. A sabedoria divina é prática e se reflete não apenas em nossos pensamentos, mas em nossa fala e atitudes. A sabedoria ela deve permear as nossas conversas. O que é isso? Falar de uma forma sábia. Ah, mas eu não tenho sabedoria para falar. Então, fique quieto. Por quê? O fato de você ficar em silêncio em algumas situações já demonstra a sua sabedoria. Às vezes, o silêncio é o que tem de mais sábio a se dizer em determinadas circunstâncias. As pessoas, hoje nós temos muito essa questão de falar, né? Ter razão, eu preciso ter razão, eu falo porque eu tenho razão. Não, ainda que você tenha razão, dependendo das circunstâncias, não diga nada. Não diga nada. Deixa que a própria situação vai mostrar que realmente você tinha razão. Você não precisa criar problemas, dificuldades. Seja sábio no seu falar. E se no momento ali não é o momento de falar, apenas fique quieto. Não fale nada. Porque quando nós vamos falar com sabedoria, nós falamos com justiça. A nossa conversa cria justiça, cria realmente um ambiente saudável. Por quê? Porque quando você está num ambiente, as pessoas querem falar com você porque você fala bem. Você fala, às vezes até fala pouco, e o bem que eu estou dizendo não é que você tem um português afiadíssimo. Bom seria que todos nós tivéssemos, né? Não é por você ter ou não ter um português afiadíssimo, mas é porque a tua conduta é diferente. Você fala com sabedoria, você fala com educação e com respeito, você sabe colocar as palavras no momento certo, você tem cuidado. Eu já contei aqui, vou contar mais uma vez. Existiu um tempo atrás, eu perdi uma ex-aluna e eu fiquei muito triste que um pastor estava na casa dela contando piadas. Olha que falta de sabedoria. Ele estava na casa de uma pessoa que acabou de perder a sua vida. Nós estávamos ali observando a questão do sepultamento e ele fazendo piada. Olha que falta de sabedoria. O que ele deveria falar ali? Já que ele não tem nada a dizer, ao menos ficasse em silêncio e não ficar fazendo piadas no momento de dor. Então, quando nós temos esse tipo de comportamento, olha, eu não sei o que dizer, mas então deixa eu ficar aqui quietinho, deixa eu só estar aqui, é importante que eu esteja aqui, mas eu não vou falar nada. E ponto. Isso já é um sinal de sabedoria. Então não é você saber isso ou aquilo, né? Ter inteligência, tem apenas uma postura. Lembra que Jesus falou? O que é isso que os homens vos faça, façai-vos também. Reflexo da fé em Cristo. Nossa fala deve ser um reflexo da nossa fé em Cristo. O crente deve se comunicar de um modo a evidenciar sua fé em Jesus, sendo sempre cheia de graça e verdade, evitando gírias, palavrões, etc. Essa questão da gíria e palavrões, principalmente os palavrões, são as palavras torpes, né? A palavra de baixo calão, né? Palavras, e infelizmente os jovens de hoje têm falado muito palavrão. Eu tenho conversado com alguns jovens da igreja e às vezes me assusta a forma com que falam palavrão, como se fosse vírgula. E isso é ruim. O cristão, principalmente jovem, né? Geralmente as pessoas mais maduras costumam não ter esse tipo de palavreado. Mas principalmente jovens, precisa ter muito cuidado naquilo que fala. Não se deixar levar pelos palavrões, pelas gírias. Por quê? Porque a gíria também é um tipo de comunicação. Sim, é uma comunicação. É pecado falar gíria? Não, não é pecado. Só que quando você começa a falar muita gíria, você começa a ter um palavreado diferenciado. Você não parece que é crente. E o cristão ele é identificado por aquilo que ele fala, a forma com que ele fala. Nós falamos de situações pelas quais nós somos identificados. Por exemplo, quando você ouve alguém falar de varão ou de varoa, eu estive conversando com a varoa. Você já sabe que a pessoa é cristã ou ela tem um princípio cristão. Por quê? Porque é só cristão que fala isso. O povo do mundo fala de outras coisas, né? Quando vai falar de um homem ou de uma mulher, eles falam de outras formas. Mas nós não, nós falamos exclusivamente varão ou varoa, ou uma serva do Senhor, um servo. Então, o nosso palavreado ele é diferente, ele não é melhor, ele é diferenciado. Então, pela forma com que você fala, você também é conhecido. Lembra quando Pedro negou a Cristo? Que falaram, olha, você é um deles, você fala igual a eles. Então, o nosso palavreado tem que ser igual ao palavreado de Jesus. Nós devemos falar de acordo com a nossa fé. Por quê? Porque aquilo que eu falo mostra aquilo que eu sou. Então, nós devemos realmente, a nossa fala deve realmente
fazer um reflexo da nossa fé em Cristo. Eu tenho uma irmã, eu falo sempre muito dela aqui, que tudo quando nós vamos falar com ela, a fala dela demonstra fé em Jesus. Que ela já, quando a gente fala alguma coisa que temos que fazer, ela não vamos orar ao Senhor. Tudo por ela é orar. Vamos orar. Vamos entregar na mão do Senhor. Porque a fala dela reflete a fé que ela tem na oração. E é uma irmã de oração, ela vive de oração. Ela vive no negócio da oração. Oração, oração e oração. Então, é diferente. Então, nossas palavras são um reflexo daquilo que temos em nossos corações. Lembra que eu falei anteriormente? A boca fala do que está cheio o coração. Ora, se meu coração está cheio de coisas ruins, de palavras ruins, é isso que eu vou falar. É sobre isso que eu vou falar. É sobre isso que eu estarei falando sempre. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque aquilo que nós falamos reflete o tipo de fé que nós temos, se é que nós ainda temos fé, né? Conclusão. A carta de Tiago nos adverte sobre o imenso poder da língua e a necessidade de controlá-la para evitar danos à nossa vida e à do próximo. Sim, quando você fala e você fala algo que não devia, você fala demais, você acaba sendo penalizado por aquilo. E muitas vezes algumas pessoas vão para a cadeia por conta disso, porque falaram demais. Eu tenho um caso, até um caso aqui curioso. Eu tenho um amigo que ele foi para Portugal e foi falado para ele, ele foi orientado, e eu não estou dizendo aqui para você fazer isso. Eu estou te dando um exemplo do que a palavra é capaz de fazer. Ele foi para Portugal e as pessoas o orientaram: ora, quando você chegar lá, não fala que você vai trabalhar, diga que você vai passear. Porque se você falar que vai trabalhar, eles vão devolver você para o Brasil, que chamam de deportar, né? O que acontece? Quando ele chegou lá, ele vendeu o carro dele, ele vendeu outras coisas para poder pagar a passagem, para poder ir para Portugal. Quando ele chegou em Portugal, chegou lá no aeroporto, ele foi perguntado, né? As pessoas levaram ele para um canto e perguntaram: o que você veio fazer? O que ele falou? Eu vou falar a verdade, eu vim aqui para trabalhar. O fato dele falar que foi para trabalhar, o que aconteceu? Deportaram ele, jogaram ele de volta para o Brasil. Era somente ele falar que iria passear, porque era de fato o que ele ia fazer. Ele ia passear para a casa da tia, e se acontecesse um trabalho, ele trabalharia por lá e depois ele iria vir embora. Mas como ele quis parecer honesto, o que aconteceu? Deportaram ele. Então é aquilo que ele fala. Então aquilo que você fala pode levar você para um caminho ou para outro caminho. Quando você fala, você se compromete. Então é bem verdade que existem mentiras também. Tem pessoas que falam muita mentira, é verdade. Mas a questão é, há pessoas que vão para a cadeia por aquilo que fala. Lembra que eu sempre falo aqui, quando uma pessoa é presa, o que o policial fala? Você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Porque aquilo que nós falamos é aquilo que vai nos inocentar ou nos acusar. Então, tenha cuidado naquilo que você fala e com quem você fala, né? Hora da revisão. Número 1. Tiago inicia o capítulo 3 com uma advertência para os professores. Número 2. A palavra grega para mestre é kyrios ou kurios, cujo significado também é senhor. Número 3. Ele compara a língua ao freio que dirige um cavalo e ao leme que controla um navio. Número 4. Como um mundo de iniquidade, essa expressão significa uma profunda violação da lei e da justiça, injustiça de coração de vida. Eu vou ler isso de novo, porque essa minha visão está só misericórdia. Como um mundo de iniquidade. Essa expressão significa uma profunda violação da lei e da justiça, injustiça de coração e vida. Número 5. Fala que edifica, palavra de sabedoria e reflexo de fé em Cristo. E você continua orando aí por essa minha vista que está só misericórdia. Estou esperando aí alguns exames, algumas questões, é complicado o negócio. Então já tem alguns meses que eu estou assim. Vai orando aí, me ajuda aí que a visão aqui está bem complicada. Eu tenho uma visão muito boa, só que realmente nos tempos para cá, só misericórdia. Então que nós venhamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos falando e para quem também nós estamos falando, né? Você pode falar algo para uma pessoa e não pode falar para outra pessoa, né? Quando eu era jovem, nós tínhamos um grupo de mocidade e é um grupo assim bastante expressivo, né? E existiam alguns jovens completamente diferentes. Existiam jovens que nós poderíamos brincar com eles.
não ia ter problema nenhum, mas se tivesse, mas tinha outros que só misericórdia. Eu tenho um amigo que hoje ele é pastor. Ele era da minha igreja e eu conheci ele desde criança. Nunca vi ele rir, nunca. Jamais vi ele sorrir. Ele sempre fala sério. Ele não ri, ele não brinca. Ele é sério, é o jeito dele. Então veja que há questões pelas quais nós temos que ter cuidado com a nossa fala. O que você pode falar para um jovem, você não pode falar para outro. O que você fala com uma jovem, você não pode falar para outra. Você precisa conhecer bem. Ainda mais você que é professor, professora da escola dominical, você precisa conhecer bem os seus alunos, né? E eu levava isso muito a sério, né? Conhecer aluno, eu levava isso muito a sério, isso me ajudou muito, porque eu sabia o que eu podia, o que eu não podia falar com um ou com outro. É claro que de vez em quando a gente acaba errando, né? Nessa questão de querer ser, não querer ser melhor, mas querer ter cuidado, essa questão de cuidado acaba algumas pessoas interpretando de uma forma errada. Também tem que ter cuidado com esse negócio. Quando você começa a ter muito chamego com uma pessoa ou muito carinho com uma outra, uma certa admiração, pode ser que a pessoa interprete de outra forma, ainda mais se for menina, né? Ainda mais se for a parte feminina. As partes femininas costumam interpretar de uma forma errada, né? Conheço uma pessoa que não mora no outro estado, né? Mora no estado da Paraíba. E eu tive conversando com ela já há um tempo atrás, e ela comentou uma coisa que eu fiquei assim, não é possível que ela levava isso tão a sério. A forma que eu tinha de chamar ela era uma forma carinhosa, porque ela tinha cerca de uns 10 ou 11 anos na época. Então ela era uma criança, eu tinha um carinho de chamar ela. E ela falou que na igreja era a coisa que ela mais achava bonita era a forma com que eu falava com ela. Né? Que eu sempre chamava ela de princesinha, de princesa, a princesa do Senhor. Eu tinha sempre esse palavreado carinhoso com ela. E recentemente, né, hoje ela já é mãe, casada, inclusive é casada com um amigo, e ela comentou isso, que ela tinha esse carinho, ela gostava da forma com que eu falava. Eu trabalhei numa empresa também que tinha uma menina também que uma vez ela comentou que a forma de eu tratar era diferente, né? A forma, né? A forma de chamar. Ela tem um pouco de dificuldade com o negócio de nome, né? Então, algumas pessoas, até que eu conheço há muitos anos, eu acabo esquecendo o nome. Então, para eu não ter aquela questão de chamar uma pessoa, um João, por exemplo, de José, o que eu faço? Eu dou uma. Chamou o abençoado. Porque eu não lembro o nome da pessoa, não faço por mal, porque realmente tenho muita dificuldade com o nome. Até em questões bíblicas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com o nome bíblico, muita dificuldade. Eu não sei, por exemplo, se Salomão é parentesco de Davi, se Davi é pai de Salomão, se Salomão é pai de Davi. Eu faço confusão se José do Egito é o mesmo José que é pai de Jesus. Eu tenho muita dificuldade com o nome, tenho muita dificuldade com o nome. Na minha igreja, por exemplo, tem um jovem que ele tem facilidade com o nome, principalmente com o nome bíblico. Então, quando eu tenho muita dúvida, eu preciso ter uma orientação, vou dar, por exemplo, fazer uma apresentação importante, eu falo, mas quem é fulano? Aí, não, é ciclano que é casado com não sei quem, e ele me dá um parecer e eu já venho mastigado para mim, então eu fico tranquilo. Então, que nós venhamos ter realmente essa autenticidade de uma linguagem sadia, né? Que realmente nós venhamos tratar o abençoado, né, de Jesus, a abençoada de Jeová, nós temos ter um cuidado com a forma que nós vamos falar, principalmente falando com crianças também, né? Também temos que ter muito cuidado com o nosso departamento infantil. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula. Se Deus quiser, cuidado com a sua língua. Tchau!